Graças e paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, dando continuidade aí aos nossos estudos no livro de Neemias, né? Até então nós estamos vendo Neemias em um tempo de preparação, né? Em um tempo onde ele se coloca na presença do Senhor, pedindo para que o Senhor o auxilie, né? Esteja com ele. É um tempo de lamento, um tempo em que ele chora, se quebranta na presença de Deus, diante da situação do povo de Israel, do povo de Jerusalém, pela situação que eles viviam, né? Pela situação que eles se encontravam, pelo fato dos muros da cidade estarem em ruínas, né? E até então ele ainda não havia agido, né? Até então ele estava em um período de resguardo, né? Ele ainda não havia ido em direção ao problema, né? Mas agora, a partir do capítulo 2, que é o que nós vamos iniciar hoje, nós vamos ver que Neemias começa o seu trabalho, né? Ele começa a agir. Ele começa a sair do seu lugar e ir em direção aos problemas, certo? Então, abra sua Bíblia aí no capítulo 2 do livro de Neemias. Nós vamos ler do 1 ao 10. Nós vamos ler pausadamente hoje, né, conforme nós formos entrando aí no texto, tá? Bom, irmãos, a cidade de Jerusalém, como nós estamos vendo aí, ela estava sob condições bem precárias, né, bem desesperadoras mesmo. Havia insegurança pública, havia injustiça social, havia pobreza, extrema miséria, né? Tudo isso ali eram algumas das circunstâncias que aquele povo ali estava vivendo, né? Estava sentindo. E estudiosos vão dizer que durante os 120 anos que se seguiram depois dos muros de Jerusalém terem sido derrubados pelos caldeus, como diz lá em 2 Crônicas 36, dezenas de milhares dos habitantes de Jerusalém literalmente viram tudo aquilo e não fizeram absolutamente nada a respeito. Eles simplesmente presenciaram, mas não agiram, né? E isso nos mostra, né? Isso deixa claro que aquele povo precisava de um líder que os conduzisse, né? Que traçasse um plano de ação, que os direcionasse nesse processo de reconstrução, né? E mesmo que de longe, de muito longe, né, Neemias ele foi capaz de entender a situação do seu povo, né? Ele foi capaz de assimilar o que estava acontecendo ali com uma precisão muito maior do que aqueles que já estavam lá, né, que estavam no meio do problema. E essa é uma característica muito evidente na vida de um líder, né? Um líder, ele consegue enxergar algo que os outros não conseguem enxergar. Aquela pessoa que foi chamada por Deus, foi designada por Deus para liderar uma obra que ele estabeleceu, o próprio Senhor já o capacita para que ele enxergue além das pessoas normais, né? Nós podemos dizer assim. Então ele olha para uma situação adversa, já procurando meios para resolvê-la. Não é só identificar o problema melhor do que os outros, é já olhar e identificar esses problemas, mas já procurando uma forma de resolver. E por isso que ele já consegue identificar todos os problemas que poderão acontecer, que poderão surgir no meio do caminho também. Então, com a ajuda desse líder que enxerga mais longe do que os outros, o povo então precisou de apenas 52 dias para reconstruir os muros que estavam destruídos há 120 anos. Para você ver como que uma direção, um direcionamento bem dado, bem executado, ele pode fazer algo muito grande, em tempo recorde, né, também. Neemias era essa pessoa, esse homem de visão, esse líder que o Senhor escolheu para realizar a sua obra. Entrando aí no versículo 1, então, versículos 1 e 2, diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora,
Nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo. Então aqui o versículo 1, ele já começa citando o mês que eles estavam, né, naquele momento. O mês de Nissan, que como nós já falamos aqui, era aproximadamente 4 meses depois do mês de Quisleu, que era o mês onde o capítulo 1 vai começar falando lá no versículo 1 do capítulo 1. Então por isso, mais uma vez, nós nos lembramos aqui do tempo, desse tempo de preparo espiritual e do alinhamento de propósito que Neemias se submeteu diante do Senhor. E é interessante nós pensarmos que durante esses 4 meses, Neemias ele não ficou recluso, ali isolado das suas obrigações do palácio. Não, né? A vida não parou, a vida dele também não parou. Ele continuou trabalhando, ele continuou executando as suas funções ali. Então nós entendemos 2 coisas aqui. A primeira é que provavelmente a condição emocional de Neemias, ela foi piorando com o passar do tempo. O que demonstra algo também importante para nós, porque geralmente, diante de uma situação adversa, diante de uma notícia ruim que nós recebemos, a tendência é que com o passar do tempo, isso vá amenizando, né? Isso vai diminuindo, a dor vai diminuindo. Nós vamos nos acostumando com isso. Mas Neemias não. Neemias ele permaneceu com aquele sentimento vivo dentro dele. A única coisa que aconteceu é que houve um alinhamento de propósito. Mas nós vimos que até este momento ele ainda não havia se apresentado diante do rei triste. Certo? E a segunda coisa que nós percebemos é que só agora ele se faz notar pelo rei, né? É justamente isso. Neemias ele diz que até esse momento ele ainda não havia se apresentado triste diante do rei. Então, os propósitos nesse momento eles já estavam alinhados, né? Ele já se sentia preparado para revelar ao rei aquilo que ele estava sentindo e quais eram as suas ideias também. Então, essa tristeza apresentada por Neemias nesse momento aqui chamou a atenção do rei, né? O rei, olhando para ele, disse: você não está doente? Por que você está triste? Né? O que está acontecendo? Né? Até porque a tristeza não era uma característica de Neemias. Muito pelo contrário, né? Ele era um homem realizado, um homem próspero, que desfrutava das mordomias ali do palácio. Mas ele estava triste agora, sentindo o fardo do seu povo sobre os seus ombros, né? E essa era a prova de que ele estava pronto para sacrificar a sua estabilidade financeira, o seu status social, a sua posição ali diante do rei, o seu conforto, as suas conquistas, para partir em direção à cidade dos seus pais. Então, o rei enxerga esse momento de Neemias e questiona-o sobre essa postura de tristeza que ele estava apresentando, mesmo diante de toda essa estabilidade, mesmo diante de todo esse conforto que ele tinha à sua disposição, ele estava triste. E nesse momento do texto nós percebemos algo aqui, que Neemias, ao ser questionado pelo rei, ele diz que ficou com muito medo. Isso nos ensina, irmãos, que nem todo preparo, nem todo tempo investido em oração e em jejum serão capazes de tirar completamente o medo que nós sentimos de encarar situações adversas na vida. O medo ele vai surgir, ele vai aparecer para nos lembrar que nós ainda somos dependentes de Deus. Que sem Deus nós não podemos fazer nada. Que não importa o quanto nós nos preparamos, nós continuaremos precisando do agir do Senhor em nossas vidas, para que nós possamos superar as dificuldades. Independente do quanto nós nos preparamos, o medo ele vai aparecer. Deus vai permitir que o medo nos acometa de alguma forma, para que nós nos lembremos que é dele que nós precisamos, que nós não somos capazes de superar as coisas sozinhos. O versículo 3. E lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto?
Espera aí que eu acho que faltou um pedacinho aqui desse versículo, no versículo 2, né? Ou não? Deixa eu abrir aqui o texto. Já leu, né? Deixa eu ver só se eu não... Neemias 2. Então fiquei com muito medo, é isso mesmo. Ele responde, né, versículo 3: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? Veja que interessante, né, a maneira como ele... Neemias era muito inteligente, né, irmãos? Ele tinha o tato, ele tinha o jeito certo de se expressar, né? E ele dá uma demonstração aqui daquilo que Deus colocou nele durante aqueles 4 meses de preparo. Quando ele diz que viva o rei para sempre, Neemias ele demonstra a sua fidelidade ao rei, a sua gratidão ao rei por tê-lo em um lugar tão especial, de tanta importância para aquele lugar, para o rei, para o palácio, né? E o rei ele vai demonstrar interesse aqui em saber o que estava entristecendo Neemias. Isso justamente porque ele enxergava em Neemias alguém fiel, alguém de sua confiança. Até porque, irmãos, não era comum ao rei se interessar pela vida dos seus servos, pela vida dos seus criados. Pouco importava, acho que para um rei, se os seus servos estavam com algum tipo de problema, mas Neemias era diferente. Neemias tinha a confiança do rei. Ele era próximo ao rei. E como eu falei, né, Neemias ele era muito habilidoso com as palavras, né? E quando ele devolve o questionamento do rei com outro questionamento, ele vai dizer assim: como não estaria triste o meu rosto? Por que ele faz isso? Quando ele faz isso, ele, de certa forma, coloca o rei para sentir aquilo que ele estava sentindo. Ainda que de maneira bem superficial, né? Neemias ele não quis se vitimizar diante do rei, ele não quis se fazer de coitado, visto que ele tinha uma vida excelente ali, né? E talvez ele poderia ter sido interpretado mal ali pelo rei se ele fizesse isso, né? Mas ele devolve a pergunta do rei com uma outra pergunta para colocar o rei para sentir aquilo que ele estava sentindo. Por que você está triste? Como que eu não estaria triste, né, diante da situação que está acontecendo com a cidade dos meus pais, né? Então ele faz exatamente isso. Por quê? Porque ele sabia, irmãos, que existia uma tradição muito forte ali do povo persa, de que os costumes daquele povo diziam que eles deveriam velar pela memória dos seus ancestrais. Eles valorizavam muito essa questão. Então, você percebe que Neemias não cita nesse primeiro momento o nome da cidade de Jerusalém? Ele fala que ele está triste porque a cidade dos seus pais estava em ruínas. Então ele toca no coração do rei, de certa forma, sabendo da tradição daquele povo, que a tradição daquele povo era que eles valorizavam muito a situação ali, que envolvia os seus parentes, os seus antepassados, os seus ancestrais, e ele faz o rei se sentir no lugar dele. É como se ele dissesse: será que se você não estivesse no meu lugar, tendo a cidade dos seus pais destruída, você também não estaria triste como eu estou? Então, Neemias ele atinge um ponto fraco do rei aqui, com uma simples devolução da pergunta, né? E aí o rei vai dizer para ele, no versículo 4, o rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. Então, o rei percebeu naquele momento que o lamento de Neemias não era um simples desabafo. Ele não estava ali só falando que ele estava triste, né, porque a situação estava ruim. Diante da postura de Neemias, o rei já entendeu que ele estava ali querendo pedir algo.
certo? Ele estava dando a entender, né? E quando o rei questiona ele, o que você me pede agora? Ele diz, né? Qual foi a primeira atitude de Neemias aí que o texto diz? Então orei ao rei, ao Deus dos céus. Neemias orou diante do questionamento do rei. Neemias ele orou por 4 meses, né, se preparando para esse momento. Ele intensificou a sua oração ali momentos antes de ir falar com o rei, de demonstrar sua insatisfação para o rei. E ele orou novamente aqui agora antes de responder essa pergunta que o rei fez a ele. Nesse momento aqui, obviamente, ele fez uma oração rápida, breve, né, silenciosa, muito provável, mas uma oração eficaz, né, pedindo ao Senhor que o Senhor falasse por ele. Isso demonstra que Neemias, ele vivia sua vida em constante espírito de oração. Ele era um intercessor, como nós vimos na semana passada, né? Ele tinha, e ser um intercessor é isso, é ter uma vida de oração. Não é orar esporadicamente, em momentos específicos. Ele tinha uma vida de oração. A sua mente, o seu espírito, eles estavam conectados com Deus 24 horas por dia. E com isso nós aprendemos que orar, irmãos, é pedir para que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós não temos capacidade de fazer. Quando o rei pergunta, veja que Neemias passou 4 meses orando, jejuando, se lamentando diante do Senhor, mas também preparando um plano para que ele pudesse falar com o rei, para que ele pudesse apresentar uma proposta ali ao rei. Mas mesmo assim, na hora que ele iria colocar tudo isso em prática, antes de fazer, ele ora novamente ao Senhor. Porque Neemias não confiava na força do seu próprio braço. Neemias não confiava na sua própria capacidade. Ele sabia que todo o preparo que ele tivesse é o medo, lembra? O medo é necessário para nos fazer entender que nós somos dependentes de Deus. E quando o rei dá a chance dele expor tudo aquilo que ele já tinha preparado antes, ele novamente se coloca diante do Senhor. Senhor, eu não sou capaz, eu não posso. Eu tenho medo, mas que o Senhor fale por mim. Então nós precisamos nos preparar em oração antes de nós começarmos qualquer projeto que nós temos. Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus antes de sermos usados por Ele. Versículo 5. E disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Neemias, mais uma vez, ele dá uma demonstração de inteligência, de preparo aqui diante do rei, e mais uma vez ele dá uma demonstração de humildade também, de submissão ao rei. Perceba que Neemias, ele condiciona essa liberação por parte do rei, para ele ir para Jerusalém, ao fato dele encontrar ou não favor diante do rei. Certo? É como se ele dissesse assim: se o Senhor entender que eu mereço, o Senhor que é o rei, né, que o seu nome, que você viva para sempre, como ele diz lá antes, né? Se o Senhor entender que eu mereço, que eu tenho esse mérito diante do Senhor, para que eu vá, eu peço que o Senhor me dê essa oportunidade, então, para que eu vá para lá reconstruir os muros. Então, além disso, né, Neemias, ele também demonstra clareza de propósito. Né? Ele tem os seus alvos muito bem definidos ali, muito claros. Isso porque o pedido de Neemias, ele incluía aqui, irmãos, uma alteração na política estabelecida pelo rei acerca de Jerusalém. O rei já havia dado uma ordem para que fosse paralisada a obra na cidade. Ou seja, o pedido de Neemias, para nós entendermos o quão impossível parecia isso tudo, o pedido de Neemias é para que o rei mudasse um decreto que ele já havia dado. Certo? E, inclusive, esse é o nosso tema de hoje. É sobre sonhos impossíveis.
Os sonhos que parecem impossíveis, mas que podem ser realizados por Deus. Hoje nós estamos aprendendo a como realizar sonhos impossíveis. E esse pedido de Neemias, por isso todo aquele tempo de preparo, ele entendia que era um pedido praticamente impossível de ser atendido. Além de todas as dificuldades que ele enfrentaria, né? Então, além da alteração do decreto que o rei precisaria dar, o pedido de Neemias era ainda que ele fosse enviado pelo rei para a reconstrução. Perceba que Neemias não está fazendo um pedido só assim, me libere para que eu vá, certo? Ele diz, se for do agrado do rei, se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar. Ele estava pedindo para ser enviado pelo rei. Ele não estava pedindo para que o rei simplesmente o liberasse para que ele saísse e fosse. Então, o que isso significa? É como se ele estivesse pedindo para que o rei desse uma ordem. Como se a ideia estivesse partindo do rei e não dele. Certo? Essa era a ideia ali. Por quê? Porque juntamente disso viria a autoridade humana que ele precisava. Não era uma simples liberação, vai e vê o que você faz. Não. Ele queria que o rei desse o decreto para que ele fosse. Certo? Então, aqui nós percebemos, irmãos, com isso, que não havia ambição em Neemias. Neemias não queria ser visto, ser notado, ser reconhecido pelas suas ideias, ser reconhecido pela sua bravura. Não. Ele preferia que as pessoas o taxassem como louco até. Como que esse doido vai sair daqui, andar 1.500 quilômetros para ir reconstruir uma cidade que está em miséria, está tudo quebrado, tudo destruído, que não tem recurso para nada? Ele não tinha essa ambição de ser notado, de ser visto. Inclusive, nós vamos ver mais adiante que ele tira dos seus próprios recursos depois para alimentar o povo de Jerusalém. Então ele não estava interessado em angariar fundos, em arrecadar, em se engrandecer, em ser visto, ser notado. O intuito de Neemias não era de acumular, mas era de oferecer. Ele estava se dispondo para uma obra. Versículo 6 vai dizer: então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Uma curiosidade aqui, irmãos. Eu tentei de muitas formas pesquisar para entender o porquê que Neemias cita que a rainha estava ao lado do rei. Aqui, né? Porque não é uma informação que tem muitos detalhes, né? E não era um costume dos monarcas persas terem a rainha ao seu lado quando eles iam tomar algum tipo de decisão, tá? Então, é um pouco difícil de entender por que ele faz questão de citar que a rainha estava ali ao lado do rei. Mas a impressão que nos passa é de que o fato dela estar ali ao lado do rei neste momento em que Neemias se apresenta, em que o rei está dando essa liberação, é de que Neemias era uma figura de extrema importância, não só para o rei, mas para todos os que estavam em torno do rei, para sua família também. Neemias era alguém importante, alguém querido, muito bem quisto por todos ali que estavam ao redor do rei. Então, provavelmente, ele era alguém de muita estima por todos, inclusive da rainha. E ela estar presente ali neste momento traz esse caráter de proximidade que Neemias tinha com o rei. É como se ele fosse um membro da família, ali em que as pessoas queriam estar próximas, perto, para saber
o que iria acontecer com ele, por que ele estava triste. Isso demonstra certo interesse. Imagina isso, é lógico que isso aqui nós estamos indo para além da Bíblia, né? Mas nós estamos criando aqui um cenário possível, né? Da rainha ali, às vezes conversando com o rei na sua intimidade, e talvez já havia percebido, né, que Neemias estava um pouco diferente. Né? E a gente sabe que a mulher ela é mais sensível para algumas coisas, ela tem uma visão talvez um pouco diferente. E ela estava ali com o rei naquele momento, por se preocupar também, talvez, com Neemias. É lógico, irmãos, que isso aqui não passa do campo das especulações, né? Nós não podemos afirmar com 100% de certeza, mas é algo que faz um certo sentido aqui se nós pensarmos nesse fato. Visto que não era um costume do rei ter a rainha ao seu lado quando ele iria tomar alguma decisão, dar algum decreto e tudo mais, nesse caso ela estava, e Neemias faz questão de citar isso, certo? E algo importante de nós frisarmos aqui também é que Neemias, ele assume um compromisso com o rei, tá? Justamente por ele ser essa pessoa tão próxima, tão importante para o rei e para todo o palácio, o rei ele não tinha interesse em ter Neemias longe por muito tempo. E ele deseja saber de quanto tempo ele precisaria para realizar aquilo que ele estava se propondo a realizar. A Bíblia também não vai nos revelar qual foi o tempo exato que Neemias estipulou ali para voltar, né? Porém, nós podemos ter a certeza de que ele coloca um tempo que ele entendia que seria necessário para ele cumprir a sua tarefa, mas também um tempo ali que não fosse desagradar o rei. Então a ideia dele era de realizar aquilo que ele estava se propondo, mas sem desonrar o rei também, que estaria dando essa permissão necessária para ele ir, certo? Versículo 7. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região, do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Veja, Neemias sabia que para realizar aquilo que ele estava prestes a realizar, ele precisaria se antecipar aos possíveis problemas que ele teria no meio do caminho, né? Os possíveis problemas que surgiriam ali. E essa é uma característica clara de um líder, como nós já falamos. Ele prevê os possíveis problemas que ele vai ter na realização de alguma coisa, antes mesmo deles acontecerem. Então, Neemias, ele precisava também de uma provisão para a obra. Com toda certeza, Neemias, ele calculou ali, né, toda a obra antes de se lançar nesse desafio. Cada detalhe foi analisado ali de forma criteriosa por ele. Por isso ele sabia que era impossível realizar aquela obra sem recurso, sem ter provisão. Mas de onde viria o material para ele reconstruir a cidade? Onde ele poderia buscar esses recursos? Então, Neemias, ele pede para quem pode atendê-lo. Nós precisamos ter coragem de pedir, irmãos. Só que nós precisamos saber o que pedir, quando pedir e para quem pedir. Infelizmente, nós vemos com muita frequência nos nossos dias falsos líderes extorquindo as suas ovelhas, né? Falsos líderes que exigem de pessoas que não possuem recursos nem mesmo para se alimentar, para cuidar da sua família, que elas entreguem tudo que elas têm. E eles se escoram dizendo que é para a obra do Senhor, quando na verdade é apenas para que eles encham seus próprios bolsos. Isso é algo muito rotineiro nos nossos dias, né? Só que Neemias, ele tinha consciência de que ele estava indo para um lugar
em que o povo vivia sob absoluta miséria. Eles não tinham recursos nem para se sustentarem. Imagina se eles teriam recursos para investir na reconstrução da cidade. Por isso nós precisamos aprender com Neemias, aprender a pedir. Quando pedir, para quem pedir. Diante desse ato de sabedoria de Neemias, sabedoria essa que ele adquiriu naquele tempo de preparo na presença de Deus, a mão bondosa do Senhor esteve sobre ele, é o que ele diz, né? E o rei concedeu tudo o que ele pediu. E mais uma vez, irmãos, Neemias abre mão de trazer sobre si os méritos da sua conquista perante o rei. Ele poderia ter se vangloriado aqui, né? Porque ele conseguiu um feito absurdamente impossível. Além dele conseguir que o rei mudasse o decreto que ele já havia dado sobre Jerusalém, porque ele já tinha falado que era para parar a reconstrução da cidade, ele consegue que o rei mude isso, ele consegue liberação de um cargo de confiança que do rei, né, que ele assumia. Quem que ficou no lugar de Neemias será nesse tempo? Né? Nós não sabemos, mas quem ficou? Precisaria de uma pessoa de confiança, tanto quanto Neemias, para cuidar desse posto, né, que Neemias tinha. Ele conseguiu isso tudo, ele conseguiu a liberação de um documento para que ele pudesse apresentar para os governadores do outro lado do Eufrates, como diz o texto também, para que ele pudesse entrar, para que ele pudesse atravessar por aquelas terras. Conseguiu a autorização, um pedido, né, autorização para Asaf, para que ele tivesse ali o material necessário. Ele conseguiu tudo isso com um simples pedido, mas ele não fez a menor questão de se vangloriar por isso. Ele fez questão de dizer que o rei concedeu a ele tudo o que ele pediu, mas por quê? Olha o que diz a última parte do versículo 8. O rei me deu tudo o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Neemias fez questão de dar a honra a Deus, de dar a glória a Deus. Era ele que estava conversando com o rei. Ele era quem tinha toda a confiança do rei. Mas em momento algum, ele se vangloriou disso. Ele sabia que se o rei tinha tanta estima por ele, é porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. E ele reconhecia isso. Versículo 9 e 10, para nós finalizarmos. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Da mesma forma que Neemias, ele não tinha dentro de si o desejo de ter o seu próprio nome engrandecido, né? Ele também não tinha interesse de ser super-herói. Neemias, ele sabia que para uma viagem como essa que ele estava partindo, né, tão distante, tão cheia de possíveis problemas, obstáculos, ele precisaria de proteção. Ok? Então, ele não dispensou os oficiais do rei, do exército, né, e nem os cavaleiros. Neemias, ele entendia que a proteção de Deus sobre a vida dele não anulava a responsabilidade que ele tinha quanto à prudência que ele deveria exercer. Certo? Então, mesmo sabendo que o Senhor estava com ele, ele não rejeita o exército que o segue para a sua proteção. Depois disso, Neemias ele vai falar 3 coisas sobre os seus inimigos, sobre Sambalate e Tobias. Em primeiro lugar, ele revela a identidade desses inimigos. Sambalate, ele era governador de Samaria. E Tobias, ele era um membro nobre dos amonitas. Ou seja, eram pessoas influentes, não eram qualquer pessoas que estavam incomodadas ali
com a sua presença, com aquilo que ele estava pretendendo fazer. E isso poderia ser um fator que intimidaria Neemias a dar sequência ali no seu projeto. Em segundo lugar, ele vai falar sobre a atitude dos seus inimigos. Quando há sucesso na obra de Deus, irmãos, o inimigo ele se revolta. Se Neemias tivesse ficado quieto no seu lugar, se ele tivesse deixado a obra de Deus paralisada, se ele não tivesse tomado as dores do seu povo, não haveria revolta dos seus inimigos. Porque eles não se sentiriam ameaçados, né? Mas os guerreiros de Deus sempre irão despertar a fúria dos seus inimigos. Isso é inevitável. Então, se você se dispõe a guerrear pelo Senhor, saiba que o inimigo se levantará contra você. Em terceiro lugar, ele fala da motivação dos seus inimigos. Sanbalat e Tobias, eles estavam aborrecidos ali por causa da reconstrução de Jerusalém. Eles estavam furiosos porque alguém se levantou para procurar o bem dos filhos de Israel. E isso nos ensina que quando o povo de Deus busca trabalhar para a restauração do seu povo, o inimigo ele age com toda a sua força contra esse propósito. Simplesmente isso, irmão. Se nós nos levantarmos para uma reconstrução das paredes, dos muros que trazem proteção ao nosso povo, o inimigo ele se revoltará contra nós. Ele tentará nos impedir de fazer com que isso aconteça. Certo? Na semana que vem nós vamos dar sequência então aí nesse entendimento aí e nesses ataques, né, dos inimigos. Mas vamos fazer algumas aplicações agora então. Diante disso tudo que nós vimos aqui nesses 10 versículos, nós percebemos que um sonho impossível estava se tornando realidade. Né, por todos os motivos que eu citei aqui, nós temos essa consciência de que realizar o que Neemias estava pretendendo realizar era algo praticamente impossível de se realizar ao olho humano, né, pela força humana. E a nossa primeira aplicação diz que um sonho impossível, ele pode acontecer quando nós nos colocamos nas mãos de Deus com disposição de trabalhar para Ele. Deus conhece melhor do que nós mesmos os nossos corações. E Ele sabe o quanto nós estamos dispostos a abrirmos mão ou não das nossas prioridades para darmos atenção para aquilo que Ele tem para fazer. Nós temos muitos sonhos pelos quais nós estamos dispostos a fazer muitas coisas para que eles se realizem. Nós estamos dispostos a mudar de trabalho, a mudar de cidade, a mudar de curso, de faculdade. Nós estamos dispostos a fazer 1 milhão de coisas, 1 milhão de loucuras, a abrir mão de um monte de outras coisas para que os nossos sonhos se realizem. Só que, geralmente, esses sonhos, eles são sonhos que trazem muita realização pessoal, mas pouca edificação do corpo. Diante do contexto que nós estamos vendo aqui, nós vemos que o sonho impossível que Neemias tinha para realizar era um sonho ligado exclusivamente com a edificação do povo e não com a realização pessoal de Neemias. Na verdade, o grande ponto do sonho que Neemias tinha é que esse sonho, antes de mais nada, era o sonho de Deus. Não era um sonho que nasceu no coração dele. Era o sonho de Deus. Por tudo aquilo que Deus tem para aquele povo, tinha para aquele povo. O sonho do coração de Deus é que os muros daquela cidade fossem reconstruídos, de que aquela cidade fosse reestruturada. Então, às vezes, nós até temos um coração sensível para a necessidade das pessoas. Às vezes nós até nos comovemos com a situação adversa dos nossos irmãos. Às vezes nós até choramos
ali pensando em uma circunstância que alguém está vivendo. Só que tudo isso se limita a sentimentos apenas. E nunca vai para o campo da ação, da prática. Em um primeiro momento, Neemias, ele só se lamentou também. Ele chorou, ele ficou triste. Saber da situação ali do seu povo foi algo que feriu o seu coração, os seus sentimentos, né? E ele precisou de tempo para que esse sentimento fosse redirecionado e transformado em ação. Só que isso só aconteceu, irmãos, porque Deus já conhecia o coração de Neemias. E ele sabia que havia em Neemias uma predisposição em servir. Uma predisposição em sair da sua zona de conforto e fazer com que a obra do Senhor acontecesse. Então, a importância, irmãos, aqui de nós termos disposição de viver as nossas vidas para Deus, de vivermos prontos para servir a Deus com as nossas ações, com as nossas práticas, de forma intencional e não apenas com palavras e com sentimentos. Nós podemos saber a Bíblia de capa a capa, mas se nós não a vivermos de forma intencional, se nós não a praticarmos, de nada adianta. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa, não conhece? Ele sabe tudo que está escrito lá. O que difere ele de um servo de Deus é que ele não vive o que ele conhece, o que ele sabe. Nós devemos viver. Precisamos viver. Mas para isso precisa haver em nós disposição. A segunda aplicação diz que um sonho impossível pode acontecer quando nós nos preparamos em jejum e oração antes de agir. Ter disposição para viver para o Senhor, irmãos, é ter disposição para viver uma vida espiritual, certo? E viver uma vida espiritual é viver uma vida de entrega, de renúncia dos nossos desejos, de busca por conhecer a Deus, de uma vida de dedicação do nosso tempo a nos alimentarmos espiritualmente. E para isso, não existe um caminho diferente que não seja Bíblia, oração e jejum. Essas são as práticas espirituais que nutrem o nosso espírito. Se nós formos colocar em ordem de acontecimento, talvez essa segunda aplicação aqui, ela vem até antes da primeira. Porque a disposição em servir a Deus, que foi a nossa primeira aplicação, e a disposição de viver uma vida para Ele, ela só virá quando o nosso espírito estiver devidamente alinhado pelas práticas espirituais. É o que eu sempre bato na tecla, que ninguém acorda morrendo de vontade de servir a Deus, de ler a Bíblia, de orar. Isso é uma prática constante, que essa prática gera a disposição. Esse alimentar, né, esse alimento espiritual que nutre o nosso espírito é o que gera disposição. Da mesma maneira como nós nos alimentamos fisicamente e então temos disposição para nos levantarmos, para trabalharmos, temos energia que nos é dada através desses alimentos que nutrem o nosso corpo, o nosso espírito funciona da mesma forma. Conforme nós o alimentamos, ele cria mais energia, né? Nós podemos falar assim. E essa energia nos traz disposição de vivermos para Deus, certo? E foi exatamente o que aconteceu com Neemias. Ele recebeu uma notícia, essa notícia o entristeceu, o deixou para baixo, né? Fez com que ele chorasse, com que ele lamentasse pela situação em que o seu povo se encontrava, só que ele não saiu ali imediatamente para ver o que estava acontecendo. Ele precisou de um tempo na presença de Deus, ele precisou se colocar diante do Senhor, se alimentar espiritualmente, para que seu espírito fosse fortalecido, para que os propósitos se cruzassem e então ele pudesse ir. E quanto mais ele buscava, mais o seu coração e a sua mente eram cheios dessa disposição que ele precisava para encarar todos os desafios que ele teria pela frente. É como um lutador que, para sua próxima luta, ele precisa se alimentar bem,
cuidar do seu sono, treinar incansavelmente, aprimorar suas técnicas de luta ali, para que assim ele possa vencer a sua próxima batalha, né, o seu próximo oponente. E diante de um sonho ou de um desafio que vem de Deus para nós, irmãos, nós precisamos nos preparar espiritualmente para sermos cheios da disposição correta de encarar cada dificuldade que surgir. Neemias era um líder preparado, tanto fisicamente como psicologicamente, mas principalmente espiritualmente. Ele era um líder preparado. Ele era um líder que sabia que ele precisaria lidar com situações difíceis. E isso se aplica às nossas vidas. Todos nós, de certa forma, lideramos alguma coisa na nossa vida. Nós somos líderes em alguma coisa. Talvez você traga essa ideia de liderança apenas para o contexto de igreja. Mas eu nem sou líder na igreja, nem nada. Mas talvez você lidere um setor no teu trabalho. Talvez você lidere a sua casa. Talvez você lidere seus filhos. Talvez você lidere o seu relacionamento, o seu casamento. Talvez você lidere as suas simples obrigações. Você exerce a liderança da sua vida. Você é o seu próprio líder. E é muito difícil liderar a você mesmo, irmãos. Se você é um crente que deseja viver a sua vida para Deus, você sabe que os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu coração vai estar 24 horas por dia tentando te sabotar, tentando te enganar, tentando te fazer coisas que você não deveria sentir, tentando colocar na sua mente coisas que você não deveria estar pensando. E é onde entra um líder preparado, que sabe conduzir as suas emoções, os seus sentimentos, para que as suas práticas se tornem práticas relevantes para o Senhor, práticas de fato espirituais. Neemias era essa pessoa. Por isso que ele estava podendo viver e desfrutar de sonhos impossíveis. E por último, um sonho impossível pode acontecer quando nós agimos no tempo de Deus com discernimento e sabedoria. Criaram um ditado, né, que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas isso é uma mentira que nós não podemos aceitar, que nós não podemos nos apegar, porque Deus escreve certo por linhas certas. O grande problema de quem criou esse ditado foi porque ele queria que a sua vontade fosse feita e não a de Deus. Foi porque ele entendia que o tempo dele era o melhor tempo e não o tempo de Deus. Mas nós sabemos que não é assim. Geralmente, as coisas elas demoram a acontecer, ou elas não acontecem no tempo que nós achamos que elas deveriam acontecer, simplesmente porque a nossa vontade e a nossa ideia sobre como as coisas deveriam ser, elas são muito diferentes daquilo que Deus decretou para que elas fossem, que Deus determinou para que elas fossem. E isso pelo simples fato de que Deus é um ser infinitamente superior a nós. E Ele sabe o que é melhor, quando é melhor e como deve acontecer, né? Todos nós concordamos que a notícia que Neemias recebeu era uma notícia que exigia urgência, né? De ações práticas para que tudo fosse resolvido. Não era algo que poderia ficar enrolando, pensando, planejando. Era algo para ontem, já eram 120 anos de destruição. O povo vivendo em miséria. Até então, aqui, nós só falamos dos 4 meses pensando em Neemias, né? Nos 4 meses em que ele jejuou, em que ele orou, em que ele se quebrantou na presença de Deus. Mas vamos pensar aqui, irmãos, na situação do povo de Jerusalém, que estava vivendo em completa miséria. Fala para uma pessoa que está vivendo em completa miséria, que não tem onde morar, que não tem o que comer, que não tem o que vestir, que corre perigo 24 horas por dia, para ela esperar só mais 4 meses. Fala isso para ela, para você ver se ela vai ficar feliz, se ela vai ficar satisfeita com isso. São 4 meses que muita gente, com certeza, morreu. Com certeza, muita gente morreu nesses 4 meses.
Então, não é, mas só 4 meses. Quem esperou 120 anos, espera mais 4 meses. Provavelmente não era nem mais a mesma geração que estava esperando todo esse tempo. Mas mesmo diante dessa urgência em resolver essa situação toda, esse problema todo, se Neemias saísse em direção a Jerusalém sem antes se preparar, com toda certeza tudo teria dado errado. Se ao receber a notícia ali do seu irmão, ele já saísse correndo em direção a Jerusalém, ele teria muito mais problemas do que ele teve para resolver. E a desvantagem é que ele não estaria sob a proteção da mão bondosa do Senhor. Ele não teria os recursos que ele obteve do rei, as autorizações que ele tinha do rei, a proteção que o rei mandou para que o acompanhasse. Então nós percebemos, irmãos, que esse ponto também está ligado ao ponto anterior, né? Porque a nossa dedicação em buscar ao Senhor, além de nos dar disposição para servirmos a Ele, também nos dá sabedoria para agir no tempo e da forma correta. Um sonho impossível, ele pode se realizar. Mas se esse sonho, antes de mais nada, não for um sonho que está no coração de Deus, ele já não vai se realizar. Se esse sonho é um sonho que está no coração de Deus, ele já está determinado para acontecer. E o Senhor, ele usará do tempo para que nós nos preparemos para viver isso. Então, por isso a importância da nossa dedicação em buscar ao Senhor constantemente. Por isso a importância de nós sermos de fato intercessores que oram, que se dedicam a uma vida espiritual de fato. Porque é essa dedicação que vai nos dar entendimento, sabedoria para identificar o tempo de ação, quando agir, como agir, quando pedir, para quem pedir, como pedir, e a disposição necessária para fazer coisas que nós, por nós mesmos, não temos a capacidade de fazer. E o mais importante, irmãos, disso tudo, é que a nossa certeza, a nossa confiança, a nossa esperança de que sonhos impossíveis podem se realizar, é que tudo isso está firmado no fato de que Deus é um Deus do impossível. E Ele é o nosso Pai. Parecia impossível que aquela festa de casamento pudesse ser salva porque o vinho havia acabado, certo? Mas Jesus aparece e transforma a água em vinho. Parecia impossível alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus apareceu, multiplicou a comida, alimentou a todos e ainda sobrou. Seguindo as leis da física, é impossível que um ser humano caminhe sobre as águas. Jesus não só caminhou sobre as águas, mas ainda fez Pedro andar com ele. Parecia impossível que um homem cego de nascença pudesse voltar a enxergar. Mas Jesus aplica lodo em seus olhos, pede para que ele lave no tanque de Betesda e milagrosamente ele é curado. Parecia impossível que Lázaro, depois de 4 dias morto, já cheirando mal, voltasse a viver. Mas com apenas uma palavra, Jesus faz com que ele reviva. Por fim, muitos achavam impossível que Jesus ressuscitasse dos mortos. Inclusive, muitos dos que o seguiam. Muitos daqueles que o seguiam perderam as esperanças quando Jesus morreu na cruz. Só que nós já sabemos o final dessa história, né? Ele não só ressuscitou, mas ele voltou a andar entre os seus discípulos na terra. Ele ascendeu aos céus e ele voltará para buscar o seu povo. Então é baseado neste ser grandioso que nós temos esperança de que sonhos impossíveis podem se realizar.
Porque não é por nós, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, é pelo poder que está em Deus. Amém?